Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, e o vídeo de hoje é atendendo a pedidos. Hoje nós vamos fazer um tour pelas plantas pendentes aqui do quintal. Tem algumas folhagens pendentes e também samambaias. Começando aqui por esses aspargos, que eu tenho esses 2 vasos de aspargos. Tenho esse outro. Aqui eu tenho trapoeraba roxa. Tenho algumas orquídeas penduradas aqui nessa árvore. Aqui eu tenho ripsalis, dinheiro em penca. Olha, esse está bem pendente. E aqui eu tenho aspargo. Esse está em floração. Olha que lindo, está bem pendente. Aqui eu tenho filodendro. Tenho esse filodendro verde. Aqui eu tenho Pellionia repens. Essa brotou aqui junto com esse filodendro Brasil. E aqui eu tenho epícias. Aqui eu fiz um mix de epícias, plantei elas juntas aqui no mesmo vaso. E todas têm a florzinha vermelha. Aqui eu tenho essa begônia linda. Aqui mais uma begônia. Mais begônia. Aqui eu tenho pileia. E aqui eu tenho batata ornamental. Essa eu fiz a poda. E aqui samambaias. Tenho essa samambaia. Tenho essa maravilhosa samambaia chifre de veado, que está bem pendente, maravilhosa. Gente, agora está na época da jabuticaba. Assim, não está na época da jabuticaba, mas aqui tem bastante jabuticaba e os pássaros fazem a festa aqui. E as plantas ficam assim, olha, bem sujas. Olha só, gente, jabuticabas aqui. Como eu falei, não está na época da jabuticaba, mas essa jabuticabeira, ela produz várias vezes no ano. E aqui eu tenho mais um chifre de veado. Mini samambaia. Aqui eu tenho essa asplênio maravilhosa. Aqui eu tenho mais uma asplênio. E aqui eu tenho o cingônio rosa. Esse, olha, ele está precisando de fazer uma poda, cresceu bastante. Essa é uma planta que rende bastante e olha a quantidade de mudas. E ele está bem verde devido à chuva, que aqui ultimamente não... Já faz algum tempo que não tem sol. Assim, não pega claridade, então ele fica assim. Aqui por esses dias é só chuva, muita chuva já tem algum tempo. Inclusive agora começou a chover, gente. E aqui eu tenho mais uma begônia. Aqui eu tenho peperomia variegata. Tenho o dólar. Aqui eu tenho uma samambaia rabo de peixe. Olha, essa não está muito bonita. As lagartas comeram ela praticamente toda. Aqui eu tenho esse selenicereus. Também não está muito bonito, ele está precisando de um replante. Olha, como vocês podem ver, tem algumas folhas que estão meio amarelas. Aqui eu tenho jiboia.
Aqui eu tenho mais uma peperômia variegata. Aqui eu tenho um aspargo. E aqui eu tenho esse abacaxi ornamental que caiu. E aqui eu tenho algumas orquídeas. Aqui eu tenho uma renda. Essa aqui também é uma planta muito perseguida pelas lagartas. Aqui eu tenho uma samambaia alface. Aqui eu tenho essa tradescantia. Jiboia Renjoy. Aqui junto nasceu um esqueleto, essa plantinha aqui. Aqui eu tenho Ripsalis. Aqui eu quero mostrar para vocês a avenca de metro. Ela começou a brotar. Quem me acompanha com certeza lembra que há uns meses atrás eu mostrei ela. Que os pardais tinham pego todas as folhas para fazer ninho. E agora ela está brotando novamente. Aqui eu tenho a samambaia variegata. Essa eu replantei recente. Ela estava enorme. Eu dividi em 2 vasos. Daí ficou assim, olha. Esse vaso bem cheio. E tem um outro vaso que eu levei lá para garagem. Ela está maravilhosa. Aqui eu tenho uma asplênio, que também está muito bonita. Cresceu bastante. Essa época da chuva é muito bom para as plantas, para as folhagens. Elas se desenvolvem bem. Aqui eu tenho clorofito. E aqui, olha, as orquídeas. Aqui eu tenho algumas pendentes, orquídea. Abacaxi roxo. Aqui eu tenho... Gente, esse aqui eu esqueci o nome. É uma eufórbia. Aqui eu tenho essa samambaia trepadeira. E aqui eu tenho Ripsalis. E essa Ripsalis, dama da noite. Aqui eu tenho mais um vaso com Selinicereus. Aqui numa garrafa PET. Orquídea Cirtopodium, gigantesca. Aqui o pallet com as íris da praia. Aqui eu tenho jiboia e íris da praia no mesmo vaso. Olha o quanto ela cresceu. Aqui eu tenho algumas avencas. Essas avencas também, os pardais tinham pego as folhas, agora elas estão brotando. Estão bem devagar, mas estão brotando. Aqui eu tenho mais uma samambaia. Essa aqui também foi atacada pelas lagartas. Gente, aqui nessa época é complicado. Aparecem lagartas, lesmas. Essa aqui, olha, também foi atacada pelas lagartas. Olha só. Essa é a samambaia confete. Eu acho que essa é a mini, porque tem ela com as folhinhas maiores. Aqui eu tenho mais uma avenca. Essa também tá ficando bonita. Aqui mais uma, aqui outra avenca. Aqui eu tenho Philodendron micans. Esse eu podei recente e ele está maravilhoso. Aqui mais avenca. Olha, essa tá lindona. Gente, essas com as folhas maiores, elas brotaram rápido. Agora, aquelas avencas menorzinhas, elas estão bem lentas depois do ataque dos pardais. Aqui eu tenho essa jiboia linda. Filodendro amarelo. Esse está bem grandão. Olha só.
maravilhoso. Aqui eu tenho mais uma samambaia, essa eu replantei tem uma semana. Ela agora está começando a se recuperar. Olha, tem algumas folhas que amarelou, mas é normal. Olha o que eu falei das avencas. Elas estão brotando assim bem lentas, mas estão brotando. Aqui eu tenho uma asplênio. Aqui eu tenho asplênio lisa. Aqui eu tenho essa samambaia prateada. Olha o quanto ela aumentou. Aumentou bastante. Aqui eu tenho uma jiboia branca, que também cresceu muito. Olha, ela está aqui, pendurada aqui em cima. Aqui eu tenho mais samambaia. Aqui eu fiz uma muda da samambaia jamaica, no vasinho pequeno. Aqui eu tenho mais uma samambaia. Gente, eu não tô falando o nome, porque na verdade são poucas que eu sei o nome. Olha essa aqui, que maravilhosa. Aqui eu tenho mais um chifre de veado. Esse eu plantei aqui nesse vaso recente, fiz esse vaso de tela e plantei. Inclusive, eu tenho um vídeo no canal mostrando como fazer o vaso com a tela. Aqui eu tenho uma samambaia do Amazonas. Olha, essa também está maravilhosa. Saíram bastante folhas, apesar das lagartas de vez em quando cortar as folhas. Mas ela está bem bonita. Aí aqui eu tenho essa samambaia brotou aqui no vaso de orquídea. E eu retirei e plantei aqui, olha. Olha que lindona que tá. Crescendo bastante. Ela gostou aqui desse vaso. Aqui eu tenho orquídea. Tem um vasinho aqui com cingônio verde. E aqui mais samambaias. Aqui eu tenho a samambaia prateada. Essa é diferente da anterior. Tem a folhinha menor e a coloração também é diferente. O formato da folha também é diferente. E aqui eu tenho mais samambaias. Daí eu fiz a limpeza nessas samambaias. Inclusive essa aqui, olha, ficou quase sem folhas. Essa também eu fiz uma limpeza. Aqui eu tenho essa outra. Essa eu acho que é a holandesa. E aqui eu tenho a samambaia jamaica. Essa aqui ela está bem grandona. Olha que lindona. Essa ela é plantada em um vaso grande, por isso que ela está assim, tão grandona. E aqui eu tenho mais algumas pendentes, tenho cacto cianinha, tem algumas orquídeas aqui no limoeiro, tem samambaias aqui, olha, essa samambaia, samambaia do Amazonas, ela brotou aqui nesse vaso. Aí tem, inclusive tem uma orquídea aqui que vai florir. Essa é um catacetum. E aqui eu tenho mais samambaias. Tenho essa. Essa eu também fiz a limpeza. Olha, ela ficou bem pouca. Aqui eu tenho dinheiro em penca. Gente, essa é uma plantinha que rende muito.
Olha que lindo que tá. Aqui junto com a samambaia. Eu tenho aqui uma samambaia do Amazonas. Gigantesca. Ela não está muito bonita porque as lagartas andou comendo as folhas aqui também, olha. E aqui eu tenho mais samambaia. Essa que eu replantei recente. Quem me acompanha aí com certeza lembra. Plantei ela aqui nesse vaso maior. Que ela estava em um vasinho bem pequeno. E ela já agradeceu, olha só, gente. Já saíram folhas novas. Porém, as lagartas já passaram por aqui. Mas é assim mesmo. Aqui eu tenho mais uma samambaia do Amazonas. Olha, essa é uma samambaia também muito perseguida pelas lagartas. Aqui eu tenho mais ripsalis. E aqui eu tenho uma escada com algumas plantas pendentes. Aqui eu tenho jiboias, clorofito, cingônio. Aqui eu tenho a Calicia fragrans variegata. E aqui nesse cantinho eu tenho filodendros. Tem esses dois vasos com filodendros. E aqui eu tenho um vasinho com cingônio rosa. Eu fiz esses vasinhos para venda, já vendi alguns. E ainda tenho uns 3 vasinhos desses aqui. Aqui eu tenho ripsalis. Olha que eu tenho essa ripsalis. Aqui eu tenho o cingônio variegato. E aqui eu tenho mais um vasinho com o dinheiro em penca. Essa plantinha é uma plantinha de fácil cultivo. Uma plantinha que se propaga fácil. Onde cai um galinho já aumenta rápido. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje, mostrando aqui as plantas pendentes aqui do quintal. E eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí seu like, compartilhe com os amigos. Se não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Meu muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!